Olá, meus irmãos de fé, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. A bênção dos mais velhos axé aos mais novos, sejam todos bem-vindos ao canal. Como de costume, eu sempre trago uma mensagem da espiritualidade, dos nossos guardiões nos alertando sobre possíveis dificuldades que possam surgir em nosso caminho durante a semana e também trazendo mensagens de fé e de bom ânimo para todos nós. E hoje vou estar usando aqui o oráculo da malandragem, o oráculo do seu Zé Pilintra, que é o jogo dos dados, tá? Estarei entrando em comunicação, pedindo uma direção, um aconselhamento para que tudo ocorra bem ao decorrer da semana, tá? E antes da mensagem, eu quero estar contando um pouco da história desse malandro com o qual eu tenho a honra de trabalhar, tá? Que se chama Malandrinho do Morro, tá? Eu senti no coração de estar contando um pouco sobre ele, que foi a primeira energia, a primeira entidade que se apresentou em minha vida, tá? Então eu tenho uma grande ligação com essa energia maravilhosa, tá? E, meus irmãos, eu quero comunicar que em breve eu estarei ensinando sobre esse oráculo, estarei fornecendo um curso, certo? Estarei postando um novo vídeo explicando mais sobre o curso, sobre o jogo, sobre a sua história, a sua didática, tá bom? Que é um jogo que precisa de bastante atenção e estudo, certo? Então os irmãos fiquem atentos no canal. Vamos então contar um pouco da história desse malandro a qual eu trabalho. Malandrinho do Morro, viveu no Morro da Mangueira. No início, quando as favelas estavam se formando no Rio de Janeiro, tá? Ele perdeu seus pais, ele tinha apenas 11 anos, seu pai era um malandro e sua mãe era uma alcoólatra. Eu não sei dizer como os pais deles morreram, tá? Então ele acabou sendo uma criança sozinha no mundo. O pouco dos parentes que ele conhecia, os menosprezava. Dizia que ele não ia prestar, não ia dar para boa coisa e teria o mesmo fim que os pais teve, tá? Então ele cresceu com esse sentimento de abandono, de desprezo, né? Ele não sabia o que era realmente o amor de um pai e o amor de uma mãe. Mas, porém, no morro onde ele viveu, ele era uma criança muito adorável, pois ele era uma criança esperta, sempre foi bom com as palavras desde novinho, carismática, mas carregava essa dor dentro de si. Então era uma criança também muito carente, tá? E assim ele viveu, sendo ajudado pela vizinhança, tá? Começou a trabalhar desde novinho como engraxate, varrendo bar, de tudo ele fez para sobreviver. Foi humilhado e também teve que se humilhar. Então a vida dele não foi fácil, nada fácil. Então esse é o grande segredo dessa falange de malandrinho, porque aprendeu a ser malandro desde novinho, tá? Desde criança, diferentemente de outras falanges, dentro da falange de seu Zé Pilintra, tá? Então é o grande segredo. Então assim ele viveu, sendo ajudado, trabalhando, se virando como pôde. Então ele cresceu com esse sentimento dentro dele e ao mesmo tempo de revolta, porque ele via como as famílias se comportavam, né? Quando os amigos tinham pai e tinha mãe, ele não tinha, ele não sabia o que era esse sentimento, e ao mesmo tempo ele via essas situações, surgia um sentimento de revolta dentro dele. Então ele cresceu com isso, tá? E ao decorrer, quando ele foi ficando mais velho, ele acabou se tornando um cara frio, né? Frio, né? Em questão a sentimento, ele não conhecia isso, né? E a carência acabou virando revolta, tá? Mas ele sempre foi uma pessoa boa, mas tinha esse sentimento dentro dele, tá? Sempre foi uma pessoa boa, ajudava quem precisa, tá? E assim, voltando, então ele era uma criança carismática, trabalhou desde novinho. Então, quando ele foi pegando mais idade, ele começou a sair do morro, conheceu lugares novos, pessoas novas, conheceu a malandragem carioca, né? Conheceu a Lapa, os cabarés, os morros. E como eu disse que ele sempre foi bom com as palavras, sempre foi carismático, ele tinha um dom de fazer amizade. Ele sabia entrar e sair de qualquer lugar. Ele tinha conceito em qualquer lugar, porque era realmente uma pessoa que sabia fazer amizade, bom de conversa, bom com as palavras. E assim, por ele ser novo na idade, ele sempre foi, digamos assim, um mascote dos mais velhos, assim, dos malandros mais velhos, né? Então ele era muito conceituado nos morros, né? E na sua faixa etária de 16 para 17 anos, nessa época já estava se formando a criminalidade nos morros, então ele também conheceu. E como ele era muito fácil de fazer amizade, ele era conceituado em todos os morros. Então ele tinha muitas pessoas que gostavam dele, admiravam ele, o jeito dele, e com isso
tinha muito invejosos também, tá? E também na época desses morros também já tinha as suas rivalidades, né? De um morro ser contra o outro, né? Não sei se era necessariamente já uma facção, mas já tinha rivalidade. Então muitos malandros de outros morros não gostavam de Malandrinho, tá? Não gostavam, queriam matar ele de todo preço, mas ele era muito protegido pois tinha conceito na maioria dos morros, né? Então ele acabou se tornando também frente, donos de alguns morros, né? Braço direito também de alguns donos, né? E assim ele aprendeu também com a malandragem da jogatina, dos jogos, cabarés, e assim ele foi vivendo a vida dele. Já com seus 18 anos, agora um malandro formado, né? Um homem, né? E ali ele conheceu uma mulher bonita, tá? Linda. E assim ele conheceu, foi vivendo, se relacionou com ela, né? E ela se apresentou para ele como solteira, mas mal sabia ele que essa mulher já tinha um compromisso. Ela era mulher de um dos donos de um morro rival dos morros onde ele tinha conceito, tá? Então era um inimigo de Malandrinho. Então ele se envolveu com a mulher de um inimigo, mas ele não sabia, tá? E a mulher verdadeiramente se apaixonou por ele, mas ela não poderia largar o marido, porque se o marido soubesse, ela certamente seria morta, tá? Ela certamente seria morta. Então, assim eles foram vivendo até que um dia o inimigo, digamos assim, para vocês entenderem melhor, o inimigo de Malandrinho ficou sabendo dessa história. Então, marcou uma emboscada, tá? Marcou uma emboscada, uma cilada para Malandrinho, para matar Malandrinho, e junto com a mulher, tá? Então, Malandrinho, como era muito protegido, conceituado, quando os rivais, os inimigos, desceu com seus comparsas, Malandrinho ficou sabendo, e Malandrinho já ia, do jeito que eles falam, dar o pinote, dar a fuga, né? Porque ele já foi avisado. Então, ele pegou no braço da mulher e ia correr para dentro da mata, porque no morro antigamente tinha muita mata, não tinha casa, era mais mato do que casa, né? Então ele ia correr para dentro da mata, ia pegar uma trilha e ia sair no outro morro vizinho, que lá ele teria mais segurança, né? Porque lá já tinha, como posso dizer, a criminalidade, já tinha um morro, já tinha armas, já tinha tudo isso, né? Então começou ali uma certa troca de tiro com os comparsas de Malandrinho contra os rivais, e nisso a mulher paralisou, a mulher não conseguia sair do lugar, entrou num sistema de desespero, num momento de desespero, então ela paralisou, não conseguia sair do lugar, e Malandrinho correu, e quando ele se deu conta que a mulher não estava correndo com ele, a mulher ficou lá chorando, aos prantos, chorando, gritando, pois não sabia o que fazer. Malandrinho, por gostar verdadeiramente dela, o que ele fez, ele voltou para buscar ela, voltou. Nisso que ele pega ela de volta nos braços, puxa ela, sai arrastando ela para correr com ele, ele acaba sendo alvejado com um tiro na perna, tá? Na perna direita, né? E assim, mesmo assim, ele tentando, andando, correndo do jeito que podia, arrastando ela chorando, pedindo desculpa, ele sem entender o porquê do pedido de desculpa, ela falando que amava ele sem entender, só falava para ela correr, né? E nisso ele não aguentava mais correr, tá? Os comparsas dele foram mortos, no caso os amigos de Malandrinho foram mortos pelos comparsas do inimigo, né? E Malandrinho acaba sendo morto nas mãos do inimigo por causa dessa mulher. Então ele morreu e a mulher supostamente também morreu logo após, tá? Porque ele morreu, tomou um tiro na perna e logo após tomou, se eu não me engano, foi 7 tiros no peito, tá? Foi 7 tiros no peito. E a mulher também morreu logo após porque o marido também matou, por não aceitar traição, tá? Por não aceitar traição. Eu não sei quem é a mulher, mas não sei.
mas ele tem um grande enredo com Mulambo, com Maria Mulambo, tá? Ele tem um grande enredo com essa mulher. Então, os morros ficaram tristes. Supostamente começou a haver muitas guerras entre os morros, tá? Malandrinho morreu com esse sentimento de revolta, pois ele, quando chegou no outro plano, ele viu o que tinha acontecido, né? Ele, supostamente, antes de morrer, ele já tinha ligado os fatos e tinha entendido realmente o que tinha acontecido. Ele foi enganado e morto, digamos assim, por engano, sem querer, né? Sem querer, digamos assim, que ele morreu inocente, né? Pois ele achava que não estava fazendo nada de errado, e realmente não estava, porque ele não sabia desse fato, certo? Então, essa foi um pouco da história, como ele desencarnou, como ele morreu por causa de uma mulher. Então ele canta o ponto que ele trouxe, é um ponto que ele trouxe, tá? Porque a entidade, o guia, o ente espiritual, ele traz seu ponto cantado e seu ponto riscado, tá? Então o ponto que ele canta, eu vou cantar para vocês, é um ponto do meu, esse é o ponto do meu malandro, é a história do meu malandro, tá? Malandrinho do morro, tá? Na verdade, a missão dele, o caminho que ele teve foi, ele se chama verdadeiramente Malandrinho da Encruzilhada do Morro, mas ele se apresenta como Malandro do Morro, tá? Ele não me fala o fundamento dele ser da Encruzilhada do Morro, mas ele sempre me explica assim: para subir o morro, primeiro você passa pela estrada. E qual é o morro que não tem sua encruzilhada? É assim que ele me explica, certo? Então o ponto cantado dele é assim: não tive pai, não tive mãe, não tive mãe, eu fui criado pelo mundo. Não tive pai, não tive mãe, não tive mãe, eu fui criado pelo mundo. Mas eu me chamo Malandrinho, o protetor dos vagabundos. Ele se chama Malandrinho, o protetor dos vagabundos. Não teve pai, não teve mãe, não teve mãe, ele foi criado pelo mundo. Então o que ele quer dizer com esse ponto? Ele é um malandro daquelas pessoas que a sociedade julga que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Ele olha por essas pessoas, para aquelas pessoas que estão lá no tráfico, se afundando, né? Ele que faz o resgate dessas pessoas, mostra o caminho, certo? Ele tá para essas pessoas que a sociedade não aceita, fala que não tem mais jeito, botam um fim, são julgados. Ele olha por essas pessoas, tá? E dentro da falange dele do morro, ele tem uma visão ampla de tudo. Lá do alto do morro ele enxerga tudo, tá? É um malandro de visão, tá? É um malandro muito bom para causas de injustiça, para dar caminho, direção, para trabalho, emprego, tá? Ele ora muito para as pessoas que caminham pelas vidas tortas, tá? Ele mostra para os acusadores, para os julgadores, que ainda tem jeito na vida de qualquer um, mesmo que você ache que é um fim, que a pessoa não tem mais jeito, Malandrinho tá lá. Como ele já trouxe muitos filhos aqui da casa, tirando da vida errada, mostrando um caminho certo, tá? Que ele fala que é um caminho de ilusão, tá? É uma vivência que ele passa. Isso é uma passagem dele. Ele teve outras passagens, mas essa foi a última, e a que ele me disse, me contou, né? E um pouco que eu posso dizer sobre ele, tá? Um pouco da história, não dos fundamentos. Então eu espero que tenham gostado. Então vamos para a mensagem que ele tem para passar para todos nós. Salve a malandragem, salve a força de Malandrinho do Morro, salve a força do Zé Pilintra, salve a força da malandragem. Meu rei, com toda reverência e respeito, qual é o aconselhamento que o Senhor nos traz para essa semana para que tudo ocorra bem? Salve a malandragem, salve a malandragem. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Meus irmãos, Malandrinho traz um caminho falando sobre sabedoria, tá? Malandrinho fala que a gente precisa ter sabedoria para que a gente se aperfeiçoe em tudo que sabe, se aperfeiçoe em tudo que faz, tá?
Fala que para a gente vencer na vida, para a gente sair de certas situações da vida, a gente tem que usar da nossa inteligência e da nossa sabedoria, certo? Fala para que a gente não sejamos lentos, para que a gente não seja tão inocente, tá? Em certas coisas, problemas que muitas das vezes estão na nossa frente e a gente quer sempre olhar pelo lado bom das coisas, tá? Então a gente tem que ter sabedoria, tem que observar, tá? Tem que se aprimorar naquilo que faz, seja no seu trabalho, seja você tenha um cargo, tem que se aprimorar, não importa no que, seja bom no que faça, por mais que seja simples o que for, tá? Use da sabedoria para vencer na vida, para crescer na vida, tá? Especialmente para crescer na vida, tem que usar da sabedoria, certo? Axé, meu irmão, muito obrigado. Qual o complemento da mensagem? Salve a malandragem. Qual o complemento? Ah, sim, Senhor. E olha, a gente tem que ter sabedoria, usar da nossa inteligência e é melhor ainda para as pessoas que querem crescer na vida, que querem alcançar aquilo que deseja, que almeja. Malandrinho fala que a gente tem que ter foco, força de vontade e discernimento e cautela, tá? Devemos ter cautela no sentido de não contar nossos planos, tá? Não devemos dar visão a cego. Por mais que seja amigo, por mais que seja, a gente tem que calar, a gente tem que progredir no silêncio, tá? Malandrinho também fala, para esse complemento, esse caminho, fala de pessoas que sempre são ajudadas, tá? Mas que não devem sempre contar com a sorte, com alguém que vai ajudar, não. São pessoas que têm que ir, ter foco e nesse caminho, mediante o seu esforço, sempre vai aparecer alguém para estender a mão para ajudar. Pode ser seu malandrinho falando que vai ajudar para essa semana e pode ser malandrinho avisando que vai ter alguém que vai te ajudar sobre aquela ajuda que a gente fala, nossa, caiu do céu, tá? Mas que a gente tem que ter foco, não devemos ter dúvida, tá? A gente tem que ir confiante que vai dar certo, a gente tem que fazer por onde, a gente tem que estudar as oportunidades, tá? A gente tem que estudar as circunstâncias que a vida nos coloca, se é um trabalho, faça por onde, ter aquele trabalho, se é um curso, estude, certo? Seja em qualquer questão, a gente tem que ter sabedoria e foco, tá? Não devemos ter dúvida, devemos ter autoconfiança que vai dar certo em nossas vidas. Axé, qual é a terceira e última caída para complementar? Salve a malandragem. Ah, sim, Senhor. Olha, malandrinho vem falando sobre mudanças, tá? Mudanças. A gente tem que mudar. Em que sentido essa mudança? Vamos supor, a gente percorreu um caminho para conseguir aquilo que quer e não deu certo. Então, muitas das pessoas fazem o quê? Desanima, né? Já se abate com aquilo. Não, o malandrinho fala, se esse caminho não deu certo, o outro caminho vai dar, tá? Para as pessoas que querem crescer na vida, querem alcançar os seus objetivos, se uma porta se fecha, procure um atalho, procure outra porta. Sempre na encruzilhada da vida, sempre tem uma saída, tá? Sempre tem uma saída, então não se abata, porque malandrinho vem falando sobre mudanças, tá? E mudanças boas na vida, tá? Mas usar da sabedoria, tendo foco, força de vontade e mudar a rotina, né? Mudar o planejamento ali, a gente vai conseguir o que quer, tá? Malandrinho também fala que o tempo está propício a fazer viagens, a viajar, conhecer coisas novas, fazer coisas novas, tá? Fala sobre idealismo, idealizar planos, idealizar rotinas, organizar a vida, tá? Fala sobre organização na vida, ser uma pessoa organizada, tá? Porque a pessoa organizada, organização na vida em que sentido? Tá? Saber organizar seu dinheiro, saber investir seu dinheiro, tá? Saber organizar os seus dias de trabalho, criar suas rotinas, suas anotações, para que você não venha se sentir perdido, tá? Para que a dificuldade não bata na sua porta, certo? A gente tem que ter sabedoria, Então a mensagem é sabedoria, foco, força de vontade e mudanças, idealizar, certo? Axé, meu rei. Sim, Senhor, muito obrigado por essas mensagens. Qual é o complemento? O Senhor nos confirma, salve a malandragem. Sim, Senhor. Aláfia por misericórdia, meu rei. Axé, axé.
Sim, Senhor. Seu Malandrinho vem falando que a gente está tendo... Seu Malandrinho vem falando que a gente tem uma grande proteção para essa semana. Sim, Senhor, meu. Aláfia, por misericórdia, salve a malandragem. Axé, axé. Então, meus irmãos, para essa semana, essa foi a mensagem do seu Malandrinho. Então, que a gente tenha sabedoria, foco de vontade, força, determinação, idealize os nossos planos, vamos mudar nossa rotina para que tudo dê certo. Axé a todos.